homem com um aceno cumprimenta, né? O Esteves, a tabacaria, o dono da tabacaria são um elo, né, entre o sujeito poético e a realidade. Mas, ao mesmo tempo, e isso principalmente no que diz respeito aos dois homens, ao dono da tabacaria e ao Esteves, eles são a prova de que o eu lírico jamais conseguirá ser como eles, né? Feliz ou despreocupado. Isso no entendimento do sujeito poético, né? E o sorriso do dono da tabacaria leva o Campos à percepção da ruptura entre si e o mundo, né? E, por consequência, ao entendimento de que não poderá se conduzir na vida como aquelas pessoas, de modo inconsciente. Então, vejam, ele rotula imediatamente o Esteves como sem metafísica, tá? E logo em seguida ele percebe que o dono da tabacaria, né, também, porque o dono da tabacaria sorri, aquele sorriso do dono da tabacaria é que sela a ruptura total. Porque o nosso inimigo é o corpo, porque o corpo é que nos ataca. Estamos finalmente perante o mais terrível dos animais, o nosso próprio bicho, o bicho que somos, que decide que é chegado o momento de começar a desligar-nos os sentidos e decide como e quando devemos padecer, de que tipo de dor ou loucura. Pois eu, que tenho 100 anos e podia quase ser vosso pai, quero dizer-vos que ser-se velho é viver contra o corpo, o estupor do bicho que nós somos e que já não nos suporta mais a violência na terceira idade. Vejam que ele está carregado de metafísica, consciente, lúcido, né? Então, esse trecho descreve o ápice metafísico do Esteves, né? E é nesse momento de extrema lucidez que essa personagem mostra a sua total consciência da vida ao refletir sobre a morte, né? Indo contra essa concepção, a concepção do heterônimo do Esteves sem metafísica, né? Então, o narrador autodiegético, o Antônio, vai confirmar que o Esteves era mesmo carregado de metafísica, e aí depois a gente vai percebendo que as coisas vão mudando de figura. Então, no começo, o Salazar foi arrumando a casa, depois ele foi acumulando pastas no governo, até se tornar presidente do Conselho de Ministros, em 32. Em 33, vem o Estado Novo, né, a ditadura, que vai se tornando cada vez mais repressora. E não há resistência à ditadura? Sim, houve resistência desde o início, né? O Fernando da Costa, que escreve essa biografia aqui do Salazar, Máscaras de Salazar, ele diz que desde o início houve resistência à ditadura, né? Mas a máquina repressiva ia para cima da resistência, né? Os que eram os resistentes eram perseguidos, e muito perseguidos. E aí, então, a gente percebe que o discurso desse jovem oposicionista indica a necessidade imperiosa de que seja construída uma memória coletiva. Isso é algo muito sério. A respeito dos fatos e a respeito dos atos do ditador e das perseguições levadas a efeito pelo regime. E isso não aconteceu. Isso não aconteceu, ao menos não no teor defendido pelo rapaz. É o que demonstram os estudiosos, né? É o que diz, por exemplo, o historiador Luiz Reis Torgal, tá? Num texto de 2008, ao abordar o esquecimento em torno das ações obscuras do Salazar. Quando ele diz que devíamos ser assim, é a mesma coisa de dizer que devíamos não ter metafísica, né? Porque a metafísica seria isso, seria a nossa consciência interagir com o ambiente que a gente vive, interagir socialmente, interagir, né, com o mundo real. E viver dessa forma, ter uma memória de 3 segundos, é você não ter metafísica, né? É você não pensar, é você não refletir o seu ambiente. Lembra lá atrás, quando ele disse que se aquele rapaz que ele ajudou, né, o revolucionário, se fosse o filho dele, ele se revoltaria contra o sistema, ele se revoltaria contra a ditadura. Porque até então, as pessoas mais importantes para ele eram as pessoas do círculo familiar.
Só que ele tem uma constatação, ele acaba entendendo que não são apenas as pessoas do círculo familiar que são importantes para ele, né? E ele diz assim: nunca eu teria percebido a vulnerabilidade a que um homem chega perante outro. Nunca teria percebido como um estranho nos pode pertencer, fazendo-nos falta. Não era nada esperada aquela constatação de que a família também vinha de fora do sangue, de fora do amor, ou que o amor podia ser de outra coisa, como uma energia entre pessoas, indistintamente um respeito e um cuidado pelas pessoas todas. Né? Então a gente tem aí uma mudança de sentimento, né, de perspectiva, porque até então apenas as pessoas da própria família dele tinham essa importância, né? Só que a gente vê, né, que a própria filha o abandona, né? Ela manda lá pro asilo. O filho também foi para a Grécia, não, nunca mais voltou, né? E ele acaba criando círculos, um círculo de amizade dentro desse lar felicidade, muito importantes para ele, né? Que seria o Silva da Europa, né? O Esteves, o senhor Pereira, né? E para ele essas pessoas se tornam muito importantes. E essa constatação ela vem um pouco antes, ali umas 5 páginas antes do final do livro, né? Quando ele já está na ala esquerda, debilitado, né? Bom, passa para mim o slide, por favor. Bom, aqui seria a última fala do Antônio Silva, né? Ele diz assim: finalmente só acredito nos homens e espero que um dia se arrependam. Bastava-me isso, que um dia genuinamente se arrependessem e mudassem de conduta para que fosse possível acreditarem uns nos outros também. Mais do que isso, sinto apenas angústia. A enfermeira entrou, aproximou-se de nós, perguntou: o que sente, senhor Silva? E eu repeti: angústia, sinto angústia. Então, nos últimos momentos, né, de sua vida, ele estava ali sentindo angústia, né? E ele esperava que um dia os homens, né, a humanidade, ela se arrependesse, né? E eu queria também fazer um comentário que ao longo do livro eu ficava, né, tentando procurar ali o que seria essa máquina de fazer espanhóis, né? O que, que seria, por que, que tem esse título, né, de máquina de fazer espanhóis? Eu, assim, na minha perspectiva, eu acredito que essa máquina de fazer espanhóis teria sido a própria ditadura, porque tem momentos ali no livro que ele critica o salário de Portugal, né? Ele diz que em outros lugares se pagam bem melhor, né? E essa máquina de fazer espanhóis, por ser a ditadura, seria fazer com que o cidadão desejasse viver em outro país, né? Desejasse ser cidadão em outro país. E o mais perto ali, o mais conhecido seria a Espanha em si, né? Então, o português que era contra o regime, né? Ele acabava desejando pertencer à Espanha, né? Então, na minha interpretação, seria essa, né, o motivo pelo qual seria a máquina de fazer espanhóis, né, por conta da ditadura em si. Não que a ditadura queria que eles fossem, né, para a Espanha, não, mas pela ditadura ela tirar a sua liberdade, né, ela querer que você aceite do jeito que as coisas, do jeito que eles querem, né, tirar toda a sua liberdade, tirar a sua metafísica, a sua capacidade de pensar, as pessoas acabavam desejando um outro país para se viver, né?